Fala galera, começando mais um Clubecast, que é o podcast oficial do Clube Empreendedorismo. Aqui a gente traz insights para a gente poder agregar no teu negócio e na tua vida, com convidados especiais. E hoje a gente está aqui, inclusive, com um membro do clube, que é o nosso amigo Léo, né, que a gente vai bater um papo, conhecer melhor. E a gente vai falar sobre como falar bem no mundo dos negócios. Então já tem que me posicionar aqui, viu? Falar uma entonação melhor. Que você vai falar aí hoje. Hoje, inclusive, eu posso falar de forma mais formal, né? Já que a gente está com um convidado aqui que fala de oratória. Fique à vontade. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a gente hoje vai saber como é que a gente perde aquele medo que a gente tem de falar em público, como a gente consegue se apresentar melhor, como consegue ter entonação melhor e como eu consigo, inclusive, apresentar melhor aqui o Clubecast, né? E fechar mais negócio esse ano. Inclusive, né? parar desse negócio de falar né. Então, vou tentar me Vícios de policiar aqui, linguagem, né? né? Os vícios de linguagem. E eu também tô aqui com o meu amigo Ailton, que é o nosso, faz parte aqui da mesa junto comigo, né? Dá um alô aí pro pessoal, Ailton. É isso aí, pessoal. Prazer enorme estar aqui em mais um episódio com esse grande amigo aí, né? Tenho certeza que esse ano a gente vai fazer negócios aí depois desse podcast. E aprendendo a se comunicar melhor, a gente vai conseguir transmitir essa mensagem ainda melhor, né? Então, acompanha aí. Show, massa. Galera, o objetivo aqui desse episódio é que vocês saiam daqui realmente com esse insight para você realmente perder o medo de falar em público, você que tem medo de falar em público, para você que tem realmente essa dificuldade de se comunicar, né? Tudo isso a gente vai falar aqui um pouco e com certeza o Léo trouxe aqui insights, metodologia, aqueles, né? como é que chamam os hackers, né? Os hacks Da comunicação. Então, pra gente poder se comunicar melhor. Falando de mim pessoalmente, né? Tipo, eu adoro me comunicar. Então, tipo, é uma coisa que eu aprendi bastante. Então, mas antes assim, de mais nada, eu queria entender quem é o Léo, né? A gente se conheceu, acho que no evento do Podcast Experience. Isso, exatamente. Foi lá no FB Ideias, né? Lá no Iguatemi. Ah, sim, verdade. A gente estava num evento lá, uma palestra do Podcast Experience. Eu conheci o Eric lá também, conheci o Rodrigo Quimera, que foi quem fez, né? Sim, eu acho que foi o Sex Canvas, né? Isso. Assim, massa. Fez uma palestra lá muito interessante. E aí foi lá que a gente se conheceu, trocou contato. E depois, em outros eventos aí, a gente fortaleceu o network. Eu entrei pro clube e aí... Fui o vendedor, né? Exatamente. Aí fechou, massa, legal. Fechamos. Mas antes de mais nada, Léo, eu queria conhecer um pouquinho da tua história, como é que tu chegou nessa parte de oratória. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar, pessoal, né? Claro, Clubecast, como eu sempre comento, é o podcast oficial do Clube Empreendedorismo. Lá dentro do clube, galera, a gente tem uma missão de fazer uma grande plataforma que vai ser a Netflix dos negócios, né? Então todo membro tem acesso e tudo mais. E lá, inclusive, a gente tem a primeira Clube Class, que foi o Léo que se dispôs lá a fazer. Ficou muito massa mesmo, né? Que é um curso de oratória para empreendedores. Então a gente gravou no estúdio profissional, assim como aqui o estúdio do HubX, né? Inclusive, eu queria até falar para vocês aqui, né? Eu tô gravando aqui na estrutura do HubX. Vocês que são empreendedores que estão acompanhando a gente, se vocês quiserem se posicionar melhor no digital, a gente tem toda essa estrutura, galera, aqui que se adapta à tua necessidade. Então, gravar vídeos estratégicos, gravar podcast, né? Se posicionar melhor no digital, cola aqui no HubX que com certeza você vai ter resultado. E aí o Léo gravou lá e tipo ficou sensacional, né? Selo de qualidade do HubX. Então a gente gravou isso, tem lá na plataforma um curso completo, direitinho para você realmente ter uma oratória eficaz no mundo dos negócios, que é justamente o nosso tema hoje. E Léo, como é que tu chegou na questão da oratória, né? O porquê da oratória na tua trajetória? Aí, né? Cara, eu sempre gostei desde criança de falar, né? De me comunicar. Eu me lembro que na época da adolescência a gente tinha as feiras de ciência da escola e aí por 3 anos seguidos eu com a equipe conseguimos ganhar lá o primeiro lugar. Até tinha colegas que tinham raiva disso. Ah, de novo você... Né? Então, assim, era algo que eu já gostava de fazer. Tanto de consumir, de ver gente falando bem, de admirar um radialista, um profissional da televisão, um comunicador, como me comunicar. Eu gostava de debater, discutir na hora do intervalo lá da escola, do recreio, né? Eu ia discutir, enfim, conversar com os amigos, gostava de ler, mas eu não imaginei que isso fosse ser algo que futuramente eu pudesse ensinar às pessoas. Aí, junto com essa jornada, com esse gosto pela oratória, teve também a questão da minha fé, da parte espiritual.
Porque eu sou testemunha de Jeová e a gente sabe que é um pessoal que tem o proselitismo, o evangelismo ali na veia, como se diz, né? Sim. São conhecidos por Sim, sim. propagar a mensagem do evangelho, as boas novas do reino, como a Bíblia diz. Então, a gente tendo essa facilidade maior, e não só isso, mas também um treinamento, uma escola de oratória, enfim, tem toda uma preparação, me levaram a gostar muito de falar. Ah, inclusive, dentro tem uma escola de oratória. Tem uma escola de oratória. Inclusive, pouca gente sabe, mas é a mais antiga escola de oratória e eu acho até que é a maior. Por quê? Porque todo mundo que entra na religião faz. Então, a gente... E é contínuo, não tem término da formação, não tem um diploma que você recebe. Sim. Então, eu entrei, por exemplo, com 14 anos de idade e hoje tenho 28. Tem 14 anos que eu estudo nessa escola de oratória. E aí toda semana tem apresentações, a pessoa vai lá, faz simulações, né? Então é muito bacana isso, porque realmente é algo que traz um aprendizado muito grande pra gente, pra parte da nossa fé, mas também pra parte pessoal e profissional, né? E, então, assim, em outros trabalhos que eu exerci, como por exemplo numa escola, eu ouvia professoras falar, Léo, você fala tão bem, né? Você explica as coisas tão bem. Eu trabalhei na portaria da escola uma época e os pais, que tem aquele período final do ano que os pais vão pesquisar qual é a escola para matricular o filho, né? Uhum. E como eu ficava na portaria, me designaram para ser aquele que apresenta a escola. Então, eu ia mostrar as dependências da escola e eu não só mostrava e dizia, olha, aqui é onde as crianças ficam, aqui é a sala de aula, mas eu vendia a escola, a estrutura, a rotina. Olha, a escola é segura, a gente tem pessoas profissionais aqui qualificados. Então, realmente, eu vesti a camisa. Vários pais de alunos me diziam, eu vou matricular meu filho hoje aqui por causa de você. Caramba. Porque realmente você veste a camisa, você veste o crachá, né? E eu percebi realmente nessa época ali Comunicação que eu fechando gostava... negócios, né? Exatamente, a comunicação leva a gente a bons negócios, né? Mas legal. E aí, quando a gente começa, até falando um pouco aqui da minha história, né? Então, até hoje aqui o grupo do colégio lá, e o pessoal até lembra, tipo assim, na época de apresentar trabalho, eu sempre gostei de comunicar, mas quando era pra apresentar trabalho, já ficava ali atrás da cartolina, com medo, meio receioso, né? Mas, tipo assim, se naquela época fosse pra falar de negócio, eu acho que eu falaria melhor. Mas Sim. eu queria até entender, né, como é que a gente tem essa questão do medo de falar em público, o porquê também a gente não é muito incentivado nas escolas, né? Sim, sim. E como é que, tipo assim, um passo a passo pra gente começar a perder esse medo de falar, porque eu acho que pra gente se comunicar melhor, eu acho que primeiro a gente tem que ter essa questão de perder, ou sei lá, Essa ou noção, controlar e tal. Aí é contigo aí que é o expert pra falar sobre isso. Eu vi uma pesquisa de alguns anos atrás que diz que apenas 8% dos brasileiros sabem se expressar bem. Se 8%. expressar bem, certo. Ou seja, de uma forma minimamente compreensível. 8%. Se Isso expressar, significa você fala comunicar. se comunicar, né? Tá. Ou seja, domina o básico ali de português e matemática. Então, por exemplo, uma pessoa dessa vai ao médico, tá com uma dor, um problema, ela sabe contar o que ela tá passando, né? Ou enfim, expressar as suas necessidades, seus anseios. Ou seja, 92% dos brasileiros não sabem se expressar plenamente. E isso é muito assustador. Porque... Não, já tá aqui assustador, 8% só. Mas é pesquisa nacional. E assim, Vocês dizem 108 só. aí vem junto com isso, claro, analfabetismo funcional, a pessoa não sabe interpretar bem um texto, né? E sabe aquela história do assim, eu vou vender hoje bolo de laranja Sim. a R$2, 4 horas da tarde na praça da cidade. Aí a pessoa comenta, quanto vai ser? Quanto é o bolo? Onde vai ser? Que horas? Não sabe interpretar um texto, né? Pergunta coisa que a gente já disse antes. Então, assim, esse mal da sociedade, ele tá espalhado. E eu coloquei para mim o propósito de diminuir esse percentual de pessoas, né? De ajudar realmente as pessoas a se comunicarem melhor, de forma mais assertiva, convicta, confiante, entusiasmada, cativante. Por quê? Porque eu gosto de ouvir gente falar assim. A gente não gosta de ouvir quem fala de forma monótona, sem graça, sem entusiasmo, né? Daqui a pouco foi um diagnóstico meu, viu? Da minha Rapaz, ao vivo aqui, Ao vivo, ao vivo. a minha comunicação, os caras aqui ao vivo. Não, eu vou ser bondoso com você. Eu vou ser bondoso com você. É engraçado isso, porque muita gente realmente, quando a gente começa a falar, pensa assim, Thiago, agora eu tenho que... né? Ele vai me avaliar o tempo inteiro. Não é assim. Existe, sim, um olhar crítico. A gente fica mais sensível a detectar, né, deficiências ou pontos de melhoria, mas não é nada muito grave Você vai que a ver eu gente falar fique, agora né? aqui de forma eloquente, viu? Exatamente.
Então, cara, essa necessidade, ela precisa ser colocada na mente das pessoas, de melhorar a comunicação. E aí, engraçado, porque no episódio anterior aqui do Clubecast, que eu assisti, foi excelente com a Olha Dulce, aí, né? rapaz, sim. A Dulce comentou algo muito Aí interessante quando tu mencionou sobre essa questão de organizar a vida financeira. Você falou do seu pai, etc. Sim. E a Dulce falou assim, o primeiro passo é querer. Ela disse assim, não Sim, foi? Primeiro sim. passo é querer. Quando se trata de finanças e organizar a vida financeira, o primeiro passo é querer. Não adianta a pessoa... Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Sim, com né? certeza. No caso da oratória, tem um passo antes, que é criar consciência. As pessoas não sabem que falam mal. Tem gente que fala mal e acha que fala bem. Esses 92% das pessoas que não sabem se expressar claramente, muitas delas, se você perguntar, elas vão dizer, não, eu sei falar bem, eu falo normal. Não vê necessidade de melhorar, de evoluir. E eu não estou falando aqui de se tornar um super palestrante internacional. É só você evitar alguns erros básicos, um vício de linguagem, se livrar de um sentimento ali como a timidez, que é uma das causas do medo de falar em público, se livrar de traumas, ter ali uma mentalidade, uma atitude positiva que vai te ajudar a ter a atitude correta na hora de falar em público. Então, essas coisas as pessoas não têm consciência. Não é só questão de querer, é diferente das finanças. Sim. É questão de primeiro criar consciência. Então, e o trabalho para desenvolver a oratória das pessoas é um pouco mais, realmente, mais difícil, porque tem que primeiro criar consciência, depois a pessoa vai querer. E aí, para finalizar e responder a pergunta que tu fez sobre o medo de falar em público, por que tem tanta gente com medo de falar em público, né? Tem uma pesquisa, eu sou muito cético, eu confesso, mas essa pesquisa se popularizou dizendo que muita gente tem mais medo de falar em público do que medo da morte. Caramba. Né? Então, assim, não sei se é verdade, mas faz sentido que muita gente tenha muito medo de falar em público. Vamos deixar até uma enquete aí, tem enquete no Spotify. Boa, verdade. boa. Bota a galera. Quem é que tem tem medo de falar em público, né? Você tem medo de falar em público, sim ou não? Acho que é uma boa pesquisa. Com pra gente certeza. fazer. Agora que o Bruno falou isso, sempre tem aquela frase que o pessoal fala, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. O que você acredita, o que você acha dessa frase? Acho que ela... Eu acho que é uma frase... Até desculpa te interromper, Não, você não tranquilo. terminou a pergunta, né? Mas eu acho que é uma frase equivocada em certo sentido. Por quê? Porque a comunicação é uma via de mão dupla. Tem uma frase que diz que a gente está sempre querendo andar na contramão. Então, embora eu seja responsável pelo que eu falo, eu tenho uma parcela de responsabilidade pelo que as pessoas entendem. Perfeito. Sabe aquela história do eu não quis dizer isso, o que eu quis dizer foi outra coisa? Sim. Hoje em dia, até devido... A gente vai entrar no ponto polêmico agora, né? Eita. Até devido aos cancelamentos... Prepara os cortes. Até devido àquela cultura do cancelamento que chamam, as pessoas têm criado uma política de que você não tem que se explicar. Se eu ofendi alguém, eu tenho só que pedir desculpas. Porque mesmo que eu não tenha tido a intenção, eu ofendi. Eu não concordo com isso. Eu acho que você tem que sim pedir desculpas. Cara, não foi minha intenção te ofender. Só que se eu não queria dizer aquilo, se eu não queria te ofender, isso conta também. A intenção conta. Então eu tenho que me explicar. Se explicar não é se justificar. Eu não estou dizendo que eu me comuniquei da forma correta e o problema é seu que se ofendeu. Não, eu me comuniquei mal. Eu peço desculpas por ter feito isso, mas o que eu queria dizer não era isso. Era outra coisa. E aí você se explica. Então, cabe a gente sim se esforçar para ser o mais compreensível possível. Não vamos conseguir com todo mundo, porque tem gente que tem o mal de interpretar tudo de forma negativa, né? Tem gente que tem a síndrome da pior interpretação possível, mas a gente tem que se esforçar sim e tem que tomar para si um pouco dessa responsabilidade de ser compreendido. Massa, legal. E vamos lá. Então, eu tenho uma consciência que eu não tinha, né? Que eu não expressava bem. 8%, tipo, fiquei impressionado com essa estatística aqui. E qual o passo a passo? Beleza. A questão da timidez eu tenho que o quê? Controlar? Seria isso? O medo? Sim, sim. A timidez é só uma das causas, né? Tem mais Sim. causas do medo de falar em público e cada uma delas precisa ser trabalhada. Na tua opinião, Léo, o que você acha que causa a timidez? Uma das coisas, além da timidez, que causa medo de falar em público, são traumas. E outra coisa é a baixa autoestima, né? E isso pode resultar também na timidez. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é timidez, né? Antes de saber o que é que causa. O que é timidez? O que é que significa timidez? Muita gente confunde timidez com introversão.
Se você me permite, até pra gente não se delongar muito aqui, tem uma aula recentemente que eu gravei, inclusive, aqui no clube, né? Não, eu tô só indicando o meu canal. Ô, Lucas, tu prepara o boleto pra ele pagar, viu? Assim que ele sai daqui, já paga logo, viu? Quem quiser acompanhar o canal Vendedor de Ideias, né? Tem uma aula que eu gravei aqui. A gente vai falar sobre o nome, viu? Enfim, a gente vai acabar tocando nisso, né? E lá eu explico um pouco mais com detalhes sobre isso, mas assim, as pessoas confundem timidez e introversão. O que é ser introvertido? Segundo a ciência, não é o Léo dizendo, segundo a ciência, uma pessoa introvertida ela é mais sensível a estímulos. Então imagina aquele evento de networking, aquele evento do clubendorismo, do clube, que tem buffet, comida, música, gente conversando, 3 pessoas aqui, 5 ali. Então esse ambiente com luzes, música, ambientes sonoros, visuais, o cheiro, tudo isso cansa a pessoa introvertida. Ela fica nesse ambiente por alguns minutos, quando termina, ela vai ao banheiro, respira e fala assim, cara, minha bateria social tá acabando. Então, essa é a pessoa introvertida, ela é sensível a estímulos, a dopamina e etc. Sim. No caso da pessoa tímida, não tem a ver com sensibilidade, não é uma coisa interna, intrínseca. Ela desenvolveu uma mentalidade tímida que tem a ver com o medo do julgamento social. Já comentaram. É tipo assim, poxa, cara, o pessoal vai rir de mim, eu vou pagar mico. O que vão pensar? Vão pensar que eu, enfim, vou pagar mico e tal. Isso é timidez. E isso tem que ser tratado. Introversão não dá pra tratar. A pessoa introvertida nasce assim e não precisa se preocupar. Ela pode ser introvertida e falar bem. Sim, né? Sim. E se comunicar bem. No caso da timidez, não. Não dá para se comunicar bem se você se deixar levar por esses sentimentos excessivos de preocupação com o julgamento alheio. Porque se a gente for se preocupar com tudo que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente não vai fazer nada, né? Tem aquela frase que diz que se você não quer críticas, não faça nada, não seja nada, enfim. É isso, porque sempre vão criticar de qualquer jeito. Então a timidez é por esse caminho. Então a gente, na verdade... Até para falar bem em público, às vezes a gente tem aquele certo medo, mas então seria controlar o medo. Controlar o medo, controlar a ansiedade, o nervosismo, né? Existem técnicas também para isso que a gente pode abordar para tratar ou diminuir, aliviar esses sintomas, que é a ansiedade. E assim, a gente tem que lembrar também que ansiedade e nervosismo, como agora, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tô com as mãos geladas, eu fiquei nervoso antes de entrar. Enfim, tem um ar-condicionado também, né? Mas a gente sempre fica nervoso. Teve certa vez, eu não lembro quem, mas enfim, foi algum artista que disse que no dia pode ficar que tranquilo que é papo de brother. Não, eu não lembro, eu não lembro mesmo, mas foi um artista que falou que no dia que ele perdesse a ansiedade antes de começar a gravar, ele ia procurar outra coisa para fazer. Sim. Porque essa ansiedade, esse nervosismo é o que deixa a nossa vida um pouquinho mais legal, mais alegre. Né? É o que torna a parte da emoção. Sabe quando você entra no carro, no bug, aqui nas praias do Ceará, lá no Cumbuco, em Jericoacoara, e o cara pergunta, você quer ir com emoção ou sem emoção? Então, a vida com emoção é mais divertida. Sim, e a emoção é essa ansiedade. Se o nosso coração não bater forte antes de falar em público, é porque tem alguma coisa errada. É porque aquele assunto, aquele tema, aquele, enfim, oportunidade de falar não é tão importante para você. Mas daqui a pouco a gente vai falar o diagnóstico da tua oratória. Que é um vídeo. Desde que a gente começou esse projeto, eu já queria ter falado com o El, já não sabia qual era a opinião dele. Ele tem que ser o nosso mentor, rapaz. Tu tem que falar Tô aqui à disposição de você de qualquer um. Mas assim, quando essa questão da timidez é algo que realmente a gente tem que buscar tratar. Eu me considero ainda tímido em muita coisa do que eu faço, mas eu escutei uma frase de um empresário que é amigo meu. E ele me disse isso e isso virou a minha chave. Ele falou pra mim, pessoas de sucesso não têm vergonha, não têm medo. E assim, não é que não tem medo, né? Mas assim, eles vão com medo mesmo, vão... Tem a coragem. Né? Ou eles ousam, né? Então, quando ele me falou isso, rapaz, eu quero ter sucesso, né? Eu quero fazer mais negócios, eu quero fechar, conhecer mais pessoas. Ser milionário, ser rico, no outro episódio que a gente falou. Bater os meus milhões aí. E realmente, pra fazer isso, eu não posso ter medo, né? Eu não posso... deixar que isso me bloqueie, que isso me trave. Então, quando ele me falou isso aí, um cara que já, né, tipo, que mora na beira-mar, na cobertura ali, me falando isso aí, então eu realmente, esse é o caminho, né? Então, as pessoas muitas vezes deixam o medo dominar, deixam essa timidez, né, de te impedir de avançar.
Infelizmente, a gente não tá cercado de pessoas, não tem um empresário, alguém de sucesso para te falar isso perto de ti, te aconselhar, vai lá e faz, né? Mas estamos aqui falando pro pessoal, né? Inclusive, o lá é do clube, então quem entrar no clube lá vai com certeza tocar nesse assunto. Perfeito. Com certeza. Mas uma coisa que foi um ponto interessante que tu tocou, porque assim, depois que eu saí da escola, ainda eu tinha medo de me comunicar, de falar e tal, tudo mais. E aí, quando foi na faculdade, que eu, na verdade, comecei a me permitir. Tipo assim, gente, tem um trabalho para apresentar. Quem quer aqui na frente? Sim. Eu ia mesmo, tipo assim, nem que seja para eu começar a me permitir estar naquele ambiente, estar lá na frente do palco, para eu começar a me acostumar. Exposição, né? Eu vou começar a me expor. Exposição e... Eu acho que isso aí que foi que realmente me deu, assim, essa... Porque, tipo, eu gosto. Tipo assim, eu gosto de palco, né? Sim, Tipo assim, meu sonho é fazer um evento, 5 mil pessoas, ou lá no centro e tudo mais, eu tenho essa visualização, sabe? Legal. Então, tipo assim, mas lá atrás, quando tinha a questão na faculdade, eu sempre quis me expor para poder... Nem que eu fale lá besteira, mas pelo menos eu tô lá. Tô aprendendo e tal. Então, tudo, tipo assim, oportunidade, eu vou, tipo, tava lá. Mudou Mesmo ali a com chavinha, medo. a mentalidade. Isso, né? mesmo com medo. Às vezes, tipo assim, é pra prestar um trabalho, é um tema que eu não gosto. Mas eu tô lá na frente, eu vou dar minha opinião e tal. É que o conceito que as pessoas têm de coragem e medo, às vezes está desvirtuado também. E casando com isso que o Ailton falou e o Bruno, tem uma frase que diz assim: coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Exatamente. Então vai com medo mesmo, vai com ansiedade, vai nervoso. É assim que, enfim, a vida da gente é movida a isso. Sim. E é o que faz a gente ter um pouquinho de emoção e ter mais graça na vida, né? E Com avançar, certeza. né? Então a gente, falou de timidez, tá perdendo medo, né? Porque a gente controla, na verdade, o medo, a gente aprendeu sobre isso. Qual seria o passo a passo para a tua comunicação mais O próximo ponto que ele citou aí foi a autoestima. Porque realmente sim. isso influencia demais. Sim. E assim, Deixa eu tomar um cara com autoestima. não, o Bruno a gente já sabe disso, né? Mas realmente a autoestima ele influencia muito. Influencia. Então, qual a dica aí que você dá, Léo, pra gente começar a trabalhar isso? Autoestima? É autoestima, né? Tem que andar igual o Léo, rapaz. Tem que botar um blazer. e tal. A gente tem Que que negócio. andar, né, bem arrumado, né? Faz parte da comunicação influencia. também, o cuidado, Sim, né? O claro, autocuidado. com certeza. Autoestima, o que significa autoestima, né? É reconhecer os próprios valores, as próprias qualidades, os próprios defeitos também, né? Você ter autoconhecimento. Autoestima é baseada no autoconhecimento. Então, é muito comum quando um jovem, por exemplo, começa a procurar emprego, que na entrevista de emprego pergunte assim, diga uma qualidade e um defeito seu. E muitos jovens não sabem dizer. Então, isso revela o quê? Falta de autoconhecimento. E o autoconhecimento é o que trata a autoestima. Por que as pessoas têm baixa autoestima muitas vezes? Às vezes está relacionado com a forma como elas enxergam a si mesmas, mas por causa de traumas que elas tiveram. E aí eu que tenho uma filhinha pequena, que vai fazer 2 anos já, tenho me visto muito nesse dilema, sabe? Porque os adultos têm essa mania de falar certas coisas que causam traumas nas crianças, causam autoestima baixa futuramente e causam medo de falar em público. Uhum. Então, por exemplo, não só adultos pais, mas professores às vezes. Tem uma situação que eu sempre costumo contar, que é a seguinte. Por que as pessoas às vezes têm trauma de falar em público? Às vezes ela nem pagou mico, se você perguntar, ela nem lembra de uma ocasião onde ela passou vergonha falando em público, mas ela tem pavor. Sabe quando a gente tá na escola, na sala de aula, lá no fundão, a galera do fundão, né? Conversando, brincando e tal, fazendo aquela bagunça na sala. E a professora vai chamar a atenção e diz assim, olha, vocês aí que estão bagunçando, venham aqui pra frente falar diante da classe o que é que vocês têm pra falar. Se vocês estão conversando na hora da aula é porque tem algo muito importante pra falar. Olha só o que a professora tá fazendo nesse momento. A professora ou o professor tá tratando falar em público como uma punição, um castigo. Tá entendendo? Então, Como se fosse algo ruim, né? Algo ruim. Se você tá conversando na hora da aula e atrapalhando, você tem que vir aqui na frente falar em público. Outra coisa que se fala para crianças, né? Os adultos estão conversando, a criança ouve, eu já vi isso aí. Você não tem que se meter em conversa de adulto. É uma frase que a gente escuta, né? Diariamente. Você não tem que se meter em conversa de adulto. Ou então aquela velha e clássica frase, não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Sim. O intuito é bom, né? É proteger a criança. Mas isso causa, posteriormente, uma crença dentro dela, um conceito de que ela não deve nunca falar com outras pessoas. Então, esses pequenos traumas que a gente vai
trazendo para a nossa vida adulta a partir dessas experiências na infância é o que causam, às vezes, uma autoestima baixa. E, claro, outras coisas, você ouvir dos seus pais, você não para quieto, você, meu Deus do céu, esse menino é muito danado, né, é um abençoado. Na verdade, você não ser validado, né? Tipo, não ressaltar assim, você tá bonito, você tá não bem. tem elogio, só tem crítica para criança. Cala a boca, menino, para. Tem que desbloquear depois. Né? Exatamente. Exatamente. E só é possível fazer isso através de autoconhecimento. Dentro, né, do trabalho que a gente faz de mentoria, em tudo com as pessoas, a gente trabalha essa parte. Só que tem algumas pessoas que, cara, não tem para onde correr. Você precisa de ajuda profissional. Você precisa, talvez, de um psicólogo. Procura terapia. Se você tem uma autoestima, se você não se sente merecedor do palco, tem gente que é assim. Foi convidado para falar em público, às vezes é o empresário, é a empresária, tem oportunidade de fazer um pitch lá do negócio dele, mas trava na hora porque pensa assim, eu não mereço estar aqui, isso aqui não é para mim, cara. Era para outra pessoa, para mim não. Então essa falta desse senso de merecimento do palco é uma das coisas que está relacionada com autoestima. E olha como a comunicação é importante, né? Eu acho que no podcast passado, no Clubecast, eu comentei sobre o Ike Batista, né? Que, tipo, eu tinha uma admiração. E ele tem uma comunicação muito massa. Inclusive, ele vendeu todo o projeto dele do PowerPoint só na comunicação. Né? Só no Google, né? Se eu não me engano, teve só 2 empresários que conseguiram ter essa captação de investimento, né? Ter tudo isso só com o PPT, que foi justamente o Bill Gates e ele. Então, tipo assim, eu acho que a comunicação, quando você se expressa bem, quando você tem uma comunicação eficaz, né? Você consegue alcançar, tipo, grandes voos. Sim. Porque a comunicação realmente ela te ajuda. Ela te dá a autoridade, né? Ela te dá o empoderamento. Então, eu acho que a gente tem que ter... Eu até comento, tipo assim, se fosse numa sala de aula, se eu fosse construir a minha escola, né? Ia ter matemática, ia ter todas as matérias básicas que a gente tem, mas ia ter empreendedorismo, educação financeira, comunicação e desenvolvimento pessoal, que eu acho que a gente leva para a vida inteira, praticamente. Cara, essa é uma das maiores deficiências da educação do nosso país. Vou abrir uma escola, e de vários lugares. Vou abrir escola. Pois é. Club School. A gente sai da escola sem saber falar em público, sem saber organizar as finanças, às vezes sem saber pagar um boleto. Sim, né? sim. Então, assim como a educação financeira é extremamente necessária e não é ensinado na escola, falar em público também não. O que acontece na escola são esses traumas que eu mencionei. Sim. Normalmente você o professor sai de lá... sempre tá lá na frente, né? Sempre ele é o centro e tal. Você sempre fica... E aí vem aquela situação que o Bruno comentou, né? Do aluno que faz o trabalho todinho, mas não apresenta. Fica, né? Não, segura a cartolina. E, tipo assim, se a gente for pegar até os alunos que era, vamos dizer, CDF, não, mais inteligente, também eles tinham medo de falar em público. Eles falavam por conta, como se fosse uma obrigação. Tipo assim, eu vou falar porque é validota. Se não, se fosse palpitar, tu quer... Só entregar o trabalho, não falar. Quer entregar o trabalho ou quer apresentar? Tipo, com certeza, não, quero só entregar. Porque o pessoal tem esse receio. Sim. E eu acho que esse tipo, realmente, como tu comentou, de bloqueio, é o que realmente a gente depois vai levando para a vida. Né? E aí é justamente por conta do modelo que a gente tem de ensino e também por conta também da própria cultura da gente, eu acredito. E dos nossos pais, nossos familiares, realmente não estão preparados para educar realmente um ser humano para a vida, né? Não, e a gente deixa sempre a observação, eu gosto de falar isso, que o nosso intuito aqui não é encontrar culpado. Exatamente. Não é dizer, então a culpa é da escola, é do meu pai, é da minha mãe que me criou assim. Não, cara. Vamos buscar soluções. Autorresponsabilidade. O que é que a gente pode agora fazer para melhorar, para barrar esse ciclo para as próximas gerações? Sim. No meu caso, por exemplo, tem uma filha, o Bruno também. Ailton não tem ainda, né? Não. Mas o Bruno tem uma filhinha também. Qual a idade da tua? 4 aninhos. Maria Júlia. Maria Júlia, a Inclusive, ela me Alice, acompanha no YouTube. Ela ficou, papai, lá. levar um dia pra ela conhecer a Alice, né? Se conhecer. Lá no açaí, né? Exatamente, o açaí. Então, cara, a gente precisa trazer pra si esse senso de responsabilidade, né? Eu queria aproveitar aqui, se você me permite, só pra comentar ou dar mais um dado pro pessoal que tá assistindo, pra, de novo, trazer aquela questão da consciência. Ainda assim tem gente que pensa, mas eu não preciso aprender oratória, eu não preciso melhorar a comunicação. Certo. Teve uma pesquisa, olha só que interessante, uma pesquisa com mais de 400 profissionais de RH. Ou seja, o pessoal do departamento pessoal que fazia contratação e promovia dentro das empresas. Isso lá nos Estados Unidos. Desse pessoal, 63% dos profissionais disseram que eles preferem contratar alguém com habilidades comunicativas avançadas em detrimento das competências técnicas.
Então o Soft cara tem um skills e currículo hard melhor. skills ali, praticamente. Exatamente. A hard skill e soft skill, né? Que agora não é mais soft skill, né? Chamam-se de essential skill. A oratória não é mais soft skill, é essential skill. É uma habilidade essencial, não é mais uma habilidade Olha aí, simples, leve, né? É assim que é tratado agora. Mas aí esses profissionais disseram, 63% falou, eu prefiro contratar um cara que sabe falar bem e que o currículo dele não é lá essas coisas todas, do que contratar um cara com pós-graduação MBA, mas que não sabe se comunicar bem. Sim. E essa mesma pesquisa constatou que 94% desses profissionais disseram que na hora de promover, eles vão priorizar a comunicação em detrimento de anos de experiência. Então, imagina aquela situação na empresa do novato com 6 meses ou 1 ano, que já foi promovido, enquanto que o cara de 10, 15 anos na empresa está estagnado, no mesmo lugar, não sai do canto. Por quê? Habilidades comportamentais, habilidades de comunicação. Então, se isso se aplica para quem é funcionário, para quem trabalha como funcionário CLT, para a maioria do nosso público aqui que é empreendedor, que tem um negócio próprio, como você acha que vai ser enxergado perante outros empreendedores, investidores ou os próprios clientes? Se você não domina o mínimo básico ali da comunicação, falar bem, falar corretamente, evitar erros básicos de português, eu toco às vezes nesse ponto. Não é ser o professor Pasquale, saber tudo não, mas evitar os erros básicos, né? E se esforçar um pouquinho para melhorar a sua comunicação. Acho que isso O que seria o básico da comunicação? O básico da comunicação, eu costumo dizer que são os 3 Cs da comunicação. 3 Cs. São três aspectos da comunicação. O primeiro deles é o carisma. Carisma. Convicção. Convicção. Exatamente. E clareza. E clareza. Carisma, convicção e clareza. Show. Por que isso, né? Carisma é você gerar identificação com as pessoas. Né? Quais são as formas de ser extremamente carismático e conquistar a simpatia das pessoas? Uma delas, usar a técnica do rapport, que muita gente já ouviu falar, muita gente talvez já conhece, que é aquele comportamento quase que mimético. Você imita a pessoa, isso, comportamento, atitude, linguagem corporal. Então, por exemplo, eu tô aqui com a linguagem corporal ereta, tô normal aqui, mas eu poderia estar mais relaxado. Sabe? Com as costas aqui descansando. Sim. Ou eu poderia estar para frente, bem, né? Tem gente que junta as mãos, os dedos. Então, essa linguagem corporal que a pessoa assume revela a atitude dela ou o quão entusiasmado ela está com aquele assunto, aquela conversa. Quando você imita isso da pessoa, se ela está mais relaxada, você relaxa. Se ela está mais empolgada, você se empolga também. Se ela está falando muito rápido, muito animada, você acelera a velocidade da sua voz. Fazer essa adaptação de linguagem ajuda você a ser mais carismático. Porque a gente gosta de ver as nossas características, as nossas ideias vindas de outra pessoa também. E aproveitando que você falou isso, Léo, uma das coisas que eu entendi na oratória, né, na comunicação e também para fazer negócios... Mudou até o tom da voz. Mudei porque a gente tá falando com um especialista, né? Assim, as pessoas elas gostam de falar delas mesmas. Sim. Então, eu faço isso de forma consciente, né? Quando eu me conecto com um empresário, alguém que tem algum negócio que eu gostaria de me conectar, eu estimulo que ela fale muito mais dela do que eu falar de mim. Né? Então, faço o rapport de forma consciente, né? Então, se eu vejo esse cara tem uma postura legal, né? Eu sei que ele tem um negócio que a gente pode fazer alguma coisa juntos. Então, já começo, me aproximo já replicando o que ele tá fazendo, né? Os movimentos, se ele tá com o braço cruzado, eu já cruzo os braços. Sim. De forma consciente, né? Mas, lógico, isso aí demorou um tempo para me entender. Então, hoje, eu preciso estar presente, consciente para eu poder fazer isso aí. Com toda certeza. De forma intencional, né? Isso pode gerar carisma. Isso gera carisma e só uma observação conecta. E só uma observação precisa ser feita com cuidado e de forma sincera, intencional, não para parecer um palhaço que está imitando o outro. Sim, né? Não é uma questão de mímica aqui. O que é ser uma pessoa carismática, na tua opinião? Pessoa carismática é uma pessoa que tem a capacidade de atrair, inspirar e influenciar as pessoas. Essas 3 características. O que é que significa isso? Atrair. Então, quem está longe dela quer estar perto. Inspirar, atrair... Atrair, inspirar e influenciar. Inspirar é colocar a pessoa se sentir bem. Quem está perto se sente bem perto dela. Show. E influenciar é que ela se torna modelo, exemplo para os outros. Isso é uma pessoa carismática. Atrair,
inspirar e influenciar as pessoas. Eu acho que eu ainda não sou tão carismático, mas os outros 2 pontos eu acredito que eu trabalho um pouco melhor. Então, assim, a gente tá aqui, Eu tô ó. tentando aqui me analisar aqui, viu, nessas coisas aqui. Já tô me analisando A aqui. gente tem ali o livro Como Fazer Amigos e Influenciar... Pega esse livro aí, Ailton. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro aqui, cara, é um Eu li ele best-seller. já. Todo Massa. mundo conhece, já ouviu falar. Quem não leu, Dale Carnegie, né? Dale Carnegie é um dos maiores especialistas da oratória moderna, né? É considerado por alguns o pai da oratória moderna. E nesse livro ele fala isso que o Ailton falou. A gente gosta de falar sobre a gente, nossas ideias, nossos negócios. Então, se você estimula a pessoa a falar sobre ela e não fica querendo dominar a conversa, só você falar e falar sobre si, você vai se tornar uma pessoa carismática. Massa, aí já a primeira dica de livro, galera. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie, né? Daqui a pouco a gente vai ter o patrocínio na Amazon. Lá na Amazon. Ó, tem mais 2 livros sobre persuasão que eu vou contar, mas no Deixa final pra frente, deixa pra junto frente. com Massa, esse aqui, legal. os 3 melhores livros de comunicação e oratória e Pronto. persuasão. Carisma, show. Questão do rapport, técnicas de rapport, muito massa. Inspirar, atrair, influenciar, top. Convicção. Que seria Convicção. Convicção. Convicção se trata de você ter certeza do que você fala. Eu acho que todo mundo conhece, eu já ouvi falar de Aristóteles, filósofo grego do 4º século a.C., que é considerado por alguns o pai da oratória também, mas aí a oratória é antiga, né? Ele revela, tem um livro chamado Retórica. Olha só, ano 400 a.C. Nesse livro Retórica, ele ensina os fundamentos da retórica, da comunicação. E quais são os 3 fundamentos? São 3 palavras gregas, né? Ethos, pathos e logos. Se a gente fosse traduzir, seria credibilidade, razão e emoção. Ou emoção e razão, porque pathos é emoção e logos é razão. Léo, o que você quer dizer com tudo isso? O primeiro pilar da comunicação é a credibilidade. Quando alguém chega te abordando, querendo te vender algo, a primeira pergunta que tu se faz qual é? Onde é que saiu essa pessoa? Quem és tu, né? Quem é você no jogo do bicho, como diz, né? Quem é você para me vender isso aqui e me ensinar? Sim. Então, tu quer saber quem é a pessoa. Por quê? Porque sabendo quem é, de onde vem, eu sei se eu posso confiar. Então, convicção, falar com certeza, com confiança, é o que gera credibilidade. Imagina se eu estivesse falando aqui tudo isso, falando assim, olha, tem um filósofo que eu acho que é Aristóteles, eu acho, que ele falava... Isso não gera credibilidade. Sim. Isso não passa confiança e convicção. Eu sei que foi Aristóteles e eu tenho que falar de forma convicta disso. Então, assim, esteja convicto daquilo que você quer vender, né? Se você quer vender um produto, um serviço ou uma ideia, como eu costumo dizer, né? Se você quer ser um vendedor de ideia, você tem que comprar antes. Eu não vendo o que eu não compro, né? Uhum. Então, compra a sua ideia, acredite no seu negócio e aí você vai vender com convicção. Massa, top. Seria uma confiança? Confiança, sim. Tá atrelado e praticamente sinônimo. Anotei aqui, confiança, massa. E o outro seria clareza. Clareza. Algumas pessoas falam que... Me perguntam, na verdade, qual é o aspecto mais importante da comunicação, né? O que é que tu acha que é assim, a cereja do bolo, né? O principal. Eu acho que é a clareza. Porque se eu falar com entusiasmo, convicção e tudo, mas você não entender, não adianta nada. Não chegou completa a mensagem. Não chega completa, chega, enfim, sujeita a más interpretações. Então, assim, clareza na comunicação envolve clareza nas palavras, nas ideias. Você tem que organizar o que você quer falar. Você tem que saber onde é que você quer chegar. O começo da comunicação é o objetivo. O começo de tudo é onde é que eu quero chegar com isso. Por exemplo, tem 4 tipos de discursos, de objetivos de discurso, na verdade. 4 tipos de objetivos da comunicação. Informar, convencer, motivar ou entreter. Quando você vai falar com o cliente, você quer o quê? Informar. Se for um cliente que já comprou de ti e ele está com dúvida sobre como usa o produto, aí é informar. Tu tem que ensinar algo a ele. É um objetivo. Tem uma abordagem de comunicação para ser usada para esse objetivo. Já para uma pessoa que ainda não é teu cliente, tu quer convencer. Tu quer convencer, persuadir ele a comprar de ti. Então a abordagem não é a mesma, é outra coisa. Você vai usar outros métodos. E aí tem motivar, né? Palestras motivacionais, a gente sabe o que é, né? Dar aquele ânimo. E tem entreter, que é o que a mídia faz. É um filme, enfim, é um comediante. Ele faz o quê? A comunicação dele é para entreter. É fazer rir, é fazer graça. Então, assim, se você não sabe nem onde você quer chegar... Aquela frase que, inclusive, a Dulce citou, né, no último episódio, isso, a frase da Alice, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, do gato da Alice no País das Maravilhas. Sim.
É isso. Massa, legal. Então a gente tem... Que eu botei como base da comunicação. Carisma, comunicação e clareza. Convicção e clareza, isso. Pra gente ter clareza, seria... Beleza, expressar melhor, né? Sim. Ter uma boa dicção, acredito. Sim. É uma boa Top. dicção. E como é que eu tenho uma boa dicção? Cara, a dicção... Tipo, se a gente fosse começar com o podcast do início, quais seriam as técnicas pra gente poder fazer aqui pra gente ter uma comunicação melhor? Existe alguma técnica? Eu vou ensinar pra você agora a técnica da Pra gente- caneta. pra- Não. Eita, Essa tá manjada, né? Tá manjada. Tá manjada, a técnica da caneta tá manjada. Ah. É porque, assim, essa técnica vem dos profissionais de fonoaudiologia. Teve gente, inclusive, que comprou briga aí Vamos saber se o pessoal também conhece, né, essa técnica da caneta. Ela Mas é, é antiga, ela é realmente, antiga é antiga, e ela é realmente. eficaz. Sim. Ela é muito boa, né? Eu só sugiro, eu prefiro que a pessoa faça com canudo. Aqueles canudos de papelão que é mais rígido, né? Porque a caneta, às vezes, é anti-higiênico, né? Assim, Mas, enfim, o importante é você fazer a técnica, fazer o exercício e não de forma muito intensa. Não fazer muito tempo, porque você pode prejudicar ali a ATM, né? Os profissionais, fonoaudiólogos, falam dos problemas que podem acarretar se você fizer de forma inadequada, sem supervisão e etc. Mas funciona a técnica da Funciona, mas tem que ser feita com cuidado. Agora, sim, eu acho que tem outras formas de a gente melhorar a dicção. Eu sempre gostei, quando era criança, de aprender palavras difíceis. Você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa? A maior tamanho. Maior quantidade de letras. não, inconstitucionalissimamente não é. otorrinolaringologia, sei lá. Também não é. Mas é isso aí. Mas essas duas palavras são ótimas para você aprender a pronunciar de forma rápida e melhorar a dicção. Mas eu- daí tá muito difícil. de pronunciar. Otorrino na... Não, sei. otorrinolaringologista, né? É, isso aí. Mas tem outro pseudo, falar não sei o que que, dá. não sei o que, aí que é bem grandão também. que eu não Sim, sei. Pseudo, tem não sei. essa. É pneumo ultramicroscópico silíquo vulcano-coniótico. Caramba. É o nome de uma doença Sim, de quem aspira cinzas vulcânicas. sim. Aí você fala assim, Léo, isso é um conhecimento inútil, não serve pra nada. Não serve pra nada. Mas vai treinar, né? Aqui no Brasil não serve pra nada. Eu nunca vou ficar pneumo ultramicroscópico silíquo vulcano-coniótico, né? Nunca vou ter essa doença. Mas ela serve pra treinar a dicção. Então, trava-língua, palavras difíceis. Você pega um livro como Fala um esse aqui... trava-língua aí pra gente testar aqui. Fala aí. Vamos falar um clássico, né? A Sasha fez xixi no chão da sala. Ixi. A Sasha fez xixi no chão da sala. E aí? A Sasha fez xixi no chão da sala. Ixi, quase. São Tem exercícios aquele como esse. lá, 3... 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. exatamente. Entendeu? Fala aí, Bruno, Esse agora. é excelente. Como 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de ti. Tem que treinar mais. Tem que treinar, tem Sim. que treinar. E tem vários outros exercícios que você encontra facilmente na internet, entendeu? Para melhorar a cara, dicção. Mas isso Não. é uma forma, o trava-língua é uma forma de melhorar a dicção. Sim, é uma forma de melhorar a dicção. Sabe o que eu percebi aqui agora? Que eu faço isso pro inglês. Às vezes eu pego trava-línguas em inglês pra me poder destravar algumas palavras, mas eu não faço isso pra nossa língua. Para a aqui. língua Ah, portuguesa. no inglês tem uma técnica pra você fazer isso, pra melhorar o inglês, é isso? Isso, são trava-línguas pra você aprender palavras, né? E... Nossa, legal. Mas A nunca tinha maioria usado. dos idiomas tem para você ter uma fluidez melhor, né? Isso. Sim, legal. Agora tem para encerrar aqui uma técnica que essa aqui eu nunca vi ninguém compartilhar, Eita. tá? É uma inteligência artificial para você melhorar a sua dicção. E todo mundo tem acesso, gratuitamente, não precisa baixar aplicativo nenhum. Olha aí, galera. Inteligência artificial. Inteligência artificial para melhorar a dicção, que todo mundo tem acesso e não precisa baixar nada no celular. De graça, fácil de usar, muito simples. Sabe qual é? Qual? Todo mundo tem um grupo de WhatsApp que é só você. Não tem? Sim. Pra mandar documento. Sim, sim. Todo mundo tem. Sim. Isso aí a gente sabe que todo mundo tem. Sabe qual é a inteligência artificial? É o ditado do WhatsApp. A gente manda áudio e a gente escreve mensagem. Mas a gente raramente usa o ditado do Pra WhatsApp. poder escrever, né? Se você clicar lá no microfone do ditado do WhatsApp e falar, a inteligência Sim, artificial legal, vai sim. transcrever o que você falou. E aí você vai Ela, ver se ela tá não- transcrevendo. ela nunca me entende. Se ela só escreve errado as palavras, o problema tá na sua dicção. Legal, vamos saber. Entendeu? Então, assim, dicção é... O que é dicção, Léo? É abrir bem a boca, é pronunciar cada palavra, é evitar engolir sílabas, palavras, é, às vezes, evitar emendar uma palavra na outra. Tem gente que aqui no Ceará é comum falar Era isso que eu ia falar. 120, muito importante, né? Então, outras palavras... Ramo, né? É, Digamos, ramo. Quando usa o gerúndio, por exemplo, né? Vamos pra cima. É, quando vai usar o gerúndio, não é comendo, é comendo
fazendo, né? Dizendo. Dizendo. Então, é dizendo. Isso é uma boa dicção, é pronunciar cada uma das letras e das sílabas das palavras. Então, usa essa técnica aí do ditado, é melhor do que a técnica da caneta, hein? Técnica do ditado legal. do WhatsApp, vocês vão melhorar a dicção. Legal. E eu acho que pra gente ter uma comunicação mais eficaz, eu acho que eu tinha visto uma dica também de você, tipo, você passar o áudio e depois você escutar, né? Pra você saber se você foi bem objetivo. Porque uma vez eu recebi um áudio, o cara mandou um áudio por 14 minutos, eu não escuto, cara. O pessoal que me acompanha vai ficar assim, foi meio Léo, porque eu já disse que eu mando... Essa polêmica aí do áudio, quem acompanha o Léo sabe que teve isso aí sobre... Tu soube dessa porque polêmica o Léo lá não- na minha O página? Léo não escuta o áudio do WhatsApp, não mandem pra ele. Vai falar Não, aí. não é isso não, não é isso não. Vou contar o que aconteceu. É o seguinte, a pessoa me perguntou lá na caixinha de perguntas, que disse que o amigo mandava áudios muito longos. O que é que ela poderia fazer para, enfim, né, dar um toque Sim. na pessoa, para a pessoa perceber que ela estava mandando muito áudio e áudio muito longo. Aí eu falei assim, quando tu vir lá na conversa que a pessoa tá mandando áudio, aparece gravando áudio, né? Sim. Tu liga pra pessoa, aí interrompe o áudio, aí tu manda uma mensagem, digite, você tem dedo. Aí o pessoal pegou porque disse que eu tava sendo muito mais educado, né? Sim. Eu falei, era só uma brincadeira, pessoal. Na verdade. Só levou ao pé da letra, né? O pessoal levou ao pé da letra. Na verdade, eu sou o amigo que manda áudio. Sim. Lógico que o Bruno sabe. Tu falou aí do áudio de 14 minutos, eu já mandei áudio de 15 minutos. Eu já mandei. Caramba. Entendeu? Eu agradeci a Deus. E eu não sou aquela pessoa que bota O velocidade? bota, não, Eu gosto não. agradeci a Deus quando o WhatsApp liberou essa função de acelerar, não por mim, pelos outros. Ah, sim. Eu Entendeu? não uso Que não. recebem meus áudios. Tu Então, acelera? O meu acelero. Eu acelero e quando eu vou o meu, eu também acelero porque eu sinto essa dificuldade Sim. também. Que nem o Léo, né? De falar um pouco mais compassadamente pra realmente transmitir a mensagem correta. Mas eu sei que falo muito devagar. Pronto, uma dica aí. Pra gente que acha que é um pouco prolixo, que fala devagar, tem alguma técnica pra gente poder diminuir isso aí? você falou de 2 pontos aí. Eu sei. Prolixidade, né, e falar devagar. Falar devagar não é um problema, às vezes tem a ver com a personalidade da pessoa, que às vezes está atrelado à introversão, Sim. ou mesmo a uma dificuldade de organizar as ideias, né? O problema de quem fala devagar é que você sempre deixa as pessoas te interromperem. E aí é chato, tu nunca consegue completar a tua fala, porque você tá falando, Agora eu entendi tudo. entendeu? E eu sou o cara que interrompe. Você tem essa sensação, pronto. Aí juntou os dois. Mas também tenho um mal, eu preciso admitir, eu também tenho um mal de interromper. Então o Ailton aqui tá sem voz, né? Mas tu tem essa sensação de que todo mundo te interrompe quando tá numa conversa e tal, e tu não consegue completar o raciocínio. Tem? Nem sempre, mas Nem sempre. acontece muito. Mas Mas tem aquela pausa que diz que é legal, porque assim, uma das coisas às vezes quando eu tô, sei lá, palestrando, diz assim, quando você faz uma pausa, é algo massa que te deixa mais profissional. Mas às vezes na minha cabeça, tipo assim, a pausa parece que você esqueceu o Esqueceu o que assunto tá falando, e voltou né? depois, né? Mas eu vendo algumas palestras até pra poder me inspirar, eu percebo que tem muita pausa. Tipo, a galera fala uma Sim. coisa e realmente tem aquele espaçamento de tempo e volta depois a falar. É isso que causa o problema dos vícios de linguagem. Acho que depois a gente vai, né, sim, falar massa, disso aí. Sim. Mas Falando falando já do fez o Ailton. diagnóstico, eu já tá. Não, eu falei, a gente ia falar, não apontei o dedo. Mas Não, vamos fazer o diagnóstico meu já, viu? Aqui. ainda não. Mas o Já que- porque a gente vai fazer aqui. Vamos fazer o diagnóstico aqui. Os pontos positivos e negativos da comunicação. Positivo, aí, só um, né? Vamos lá. A gente estava falando de falar fala devagar. devagar Quem e fala prolixidade. E a pausa, né? E as pausas. O que acontece? Eu acabei de cometer um vício de linguagem aqui, né? Procurando aí a próxima ideia. Mas a gente vai falar disso aqui, vocês vão entender bem esse assunto. E como é que se livra disso? E como é que se livra disso também. E às vezes nem precisa se livrar, esse é o ponto. Massa. O pessoal vai entender quando a gente explicar. É bem interessante esse conteúdo sobre vícios de linguagem ou cacuete, alguns chamam, né? Sim. Cacuete. Falar devagar. Isso é um problema? Isso é um problema quando atrapalha a tua comunicação ao ponto de todo mundo te interromper e tu não conseguir terminar uma frase. Então, se você que está assistindo, tem essa sensação, você precisa tomar algumas providências. Tem 2 coisas principais que você precisa fazer. Primeiro é falar com mais entusiasmo. É colocar mais emoção na sua voz. É modular. Ah, Léo, mas eu falo devagar. Não tem problema. Você pode modular a velocidade falando às vezes mais rápido e às vezes mais devagar. E aí você, em vez de falar devagar uma palavra e outra, você fala a palavra devagar.
Isso é muito massa. Entendeu? Em vez de falar assim, falar devagar as palavras, eu vou falar devagar as palavras. Por quê? Porque no meio de uma palavra ninguém vai te interromper. Caramba. No meio da palavra, não. Ela vai te interromper quando tu terminar a palavra. Então, essa é uma dica. Aumentar o entusiasmo e modulação vocal. E a outra é usar expressões de conexão. O que são as expressões de conexão? São aquelas que sinalizam para o interlocutor que você não terminou tua fala. Então, o Ailton tá falando assim, uma vez aconteceu algo lá na escola, na minha época de escola, e eu não sabia de uma coisa. Aí ele faz uma pausa. Eu não sabia de uma coisa. Essa frase que ele expressou por último, querendo ou não, é uma expressão de conexão que indica que ele tem mais coisa para falar. Se eu interromper o Ailton quando ele termina de falar isso, eu vou ser o quê? Mal educado. Porque tá claro que ele não terminou de falar. Uhum. O que acontece é que, juntando com uma pessoa muito hiperativa que interrompe muito, né? Ele termina Eu tô querendo interromper aqui já. Então é assim, use expressões de conexão. Quais outras expressões, Léo? Assim, portanto, ademais, além disso é ótimo. Cara, eu amava fazer isso. Além disso, aí você faz a pausa. Além disso, aí você engole a saliva, toma uma água. Além disso, aí faz a pausa. E além disso, aí... Enfim, isso aí ajuda muito a não te interromper enquanto você fala. Eu lembro quando eu tava querendo melhorar minha comunicação, percebia que, tipo, quando eu ia apresentar alguma coisa, eu ficava muito ofegante. Tipo, falava. Chega você perceber que a garganta tava seca. De vez em quando você dá umas tossidinhas assim pra realmente aliviar. Mas justamente eu acho que é por conta da respiração, né, e tudo mais. Ah, legal ter falado isso, Bruno, porque esse período eu venho fazendo bastante treinamentos, né? E toda vez que eu saio do treinamento, que eu finalizo... Profissional. O Ailton esse é o caminho, né? Eu saio rouco, né? Saio sem voz. Eu sinto aquele cansaço nas cordas vocais. O que seria isso? É preparo? É falta de preparo, na verdade? Às vezes na live também, eu já tive... Nos começos das minhas lives eu ficava muito também ofegante também. Pois é. Aí é um gasto do que a gente chama de instrumentos de comunicação, que é normal, é natural, né? É como, por exemplo, você tem um carro e você passou o dia rodando com ele, e no final do dia o motor vai estar bem quente, o carro vai estar bem, né? Você percebe, enfim, que a estrutura do carro está desgastada. E aí ela precisa repor. Não tem na hora da palestra o que fazer. Se você tem que dar uma palestra ou passar uma manhã 4 horas dando uma aula, Léo, o que eu faço? Cara, cuida da tua garganta. Hidrata, evita pigarro. Sabe quando a gente tá com uma sujeirinha na garganta e faz... Sim, Isso aqui, uma vez ou outra até vai, mas constantemente tem gente que tem quase um vício, né? Fazer isso. Sim. Isso irrita a garganta. Irrita quem tá ouvindo, né? Irrita quem tá ouvindo também, né? Irrita quem tá ouvindo. E claro, tem alimentos como ácido, café. Café irrita a garganta. Entendeu? Tem uma dica que muitos fonoaudiólogos dão e que é ótimo para melhorar a dicção, limpar a garganta e também cuidar, que é comer uma maçã. Por quê? Porque a mastigação vai melhorar a tua dicção, é um exercício, e a maçã tem uma função adstringente, ela limpa a garganta. Caramba, ela faz a função desse pigarro que a gente faz. Do publicado comer maçã. Comer uma maçã. Deixar ainda é saudável, né? Deixar pronto aqui ainda já. é saudável. Sim. E os nutricionistas também vão agradecer. Então, assim, essas são algumas metodologias ou algumas técnicas que você pode usar, né? E tem o ponto, se você me permite, o Ailton falou não só de falar devagar, como você disse, ser prolixo. Isso. É outro ponto, né? O que seria ser prolixo, pra audiência que não sabe o que é? Tem gente que fala prolixo, né? Eu sou prolixo, né? que é com X. É prolixo. E o que significa isso? É a pessoa que fala muito e diz pouco. Fala muito, diz nada, e diz né? pouco. Ou diz nada. Então, assim, eu já me peguei em vários momentos assim, sabe? Com dificuldade. Até na hora de gravar áudio, né? Gente que manda muito áudio, como é meu caso, tem esse problema de ser prolixo. Às vezes eu escuto um áudio que eu mando para um amigo nosso, o Thales, né? Mando um áudio de 2, 3 minutos. Quando eu vou ouvir, cara, dava para eu ter dito isso em 2 linhas, escrevendo. Mas eu quis mandar um áudio. Entendeu? Pior ainda é quando alguém marca uma reunião pra gente conversar sobre determinado assunto e Que poderia são ter 2, 3 horas de reunião e não sai nada de lá. É um tempo assim que você dedicou e, sei lá, com uma mensagem talvez você conseguiria resolver muito mais rápido do que ter perdido todo esse tempo, né? Olha só, a técnica que a gente ensinou do ditado do WhatsApp para dicção serve para isso também. Porque quando você vai... Eu faço isso, eu mando mensagem escrita, às vezes, pelo ditado.
Inclusive, ele lê direitinho a vírgula, tá? Se você quiser Sim. pontuar, né? Você fala ponto, ele não escreve ponto, ele bota o ponto mesmo. Então, usar o ditado do WhatsApp, então você em fala vez de mandar vírgula, áudio, ele já bota, ele põe a aí vírgula. vai embora. Bom dia, Léo, vírgula. Bom dia, Hoje... vírgula, Léo, porque tem a vírgula do vocativo. Tem. Caramba. Toda vida que você vai chamar, falar com alguém, né? Bruno, faz isso pra mim. Depois do Bruno tem uma vírgula. Olha aí, Vírgula do vocativo, dica de português. Então, você usar o Você tá ditado só do dando WhatsApp... só tá na gente, né? Não, são pílulas de conhecimento pra gente melhorar, entendeu? E é isso, cara. A gente precisa usar essas ferramentas que estão à nossa disposição, né? O ditado do WhatsApp é tão simples, né? Melhora a Verdade, dicção, eu gostei da ideia, assim. Também. melhora acho, a é algo que eu vou aplicar. objetividade. Pra poder a gente testar se a gente tá falando. Toda vida Maria, que- toda- se for ó, eu- toda vida- Não, é sério, ó. Toda vida que você pensar assim, eu vou mandar um áudio, usa o ditado. Você vai ver que você vai escrever e ser muito mais objetivo, porque a gente tem que pensar nas palavras que vão sair. Então, em vez de mandar um áudio, Bruno, eu não vou hoje aí trabalhar, né, no HubX, eu vou mais tarde de Uber, não sei o quê. Bruno, eu vou de Uber. E escreve, usa o ditado, ele transcreve e você envia a mensagem. É uma forma de ser mais Já objetivo. mudou então a abertura do Clubecast. E aí, galera, que está começando o Clubecast. Estamos aqui com... Tem outras coisas que a gente precisa fazer para ser mais objetivo, né? Mas eu vi que, inclusive, lá no teu Instagram, quando tu dá algumas dicas, eu vejo que o pessoal pede muito o que a gente está conversando agora há pouco, né? Como é que a gente consegue tirar os vícios de linguagem. Sim. Né? Porque, ó, eu acabei de falar, né? Até porque é uma coisa que a gente fala de forma automática, nem percebe. Depois que a gente vai vendo os vídeos, que a gente percebe que a gente tá falando muito. Sim. Até a questão do Nel falar muito mais do que agora. Tipo, agora eu tento me policiar mais. Inclusive, na hora de eu falar, eu já penso antes, pra justamente não falar a palavra. Eu não sei, então, tipo, como é que a gente tem esse vício. Por quê, né? Como é que a gente consegue realmente eliminar? Ó, e mais um vício aí que o Bruno não percebeu, mas era algo que eu tinha muito, era sempre falar tipo. Tipo, é outro Sim, vício. tipo, sim. Sim. O tipo, o né, o é e o são os 4 vícios de linguagens mais comuns. Tipo, no começo, quando você está procurando outra ideia, o né no final, né? E o Tem gente que começa a frase, tem cantor, artista que começa a frase, né? Cantando música, aí, enfim, canta. Então, assim, vício de linguagem. Por quê e como resolver, como acabar, né? Que, inclusive, tu disse que pode ser bem utilizado. Aí a gente tem que entender em que momento. Por quê, né? Vamos lá. Por que as pessoas têm e adotam na sua comunicação vícios de linguagem? A resposta é simples, uma frase. Medo do silêncio. É isso que o Bruno falou agora há pouco, da pausa. Né? Se eu ficar calado, vão pensar que eu não tenho conteúdo, que deu um branco, que eu esqueci. Então, esse medo do silêncio, essa silenciofobia, gera nas pessoas essa dificuldade de ficar preenchendo cada frase, tipo, com um vício de linguagem, né? Para poder não, né? Ficar sem conteúdo, né? Tipo isso. Tipo isso, né? É isso, entendeu? É medo do silêncio. É medo de pausa. Léo, como que eu trato isso? Vamos lá. 2 etapas. Se você tem vício de linguagem muito carregado, você tem que primeiro entender que a gente tem que aprender a respirar. A respiração é o que vai te ajudar a se livrar de vícios de linguagem. Legal. Porque tem 3 tipos de vício de linguagem. O vício de linguagem do começo, do meio e do fim. Tem aquele que eu começo a frase com ele, tipo... Ou então, eu vim falar hoje aqui... Esse é o vício de linguagem do começo da fala. Uhum. Tem o do meio, que é aquele que você fala, tipo... Aí depois na próxima frase, tipo assim, continua, para continuar o raciocínio. E tem os vícios de linguagem do final da frase, que é o né, o velho né. Você fala, né? Aí quando termina a frase, né? Mete outro né? Eu tinha um professor que eu aprendi, ele era esse. Professor né. Professor né. Porque, tipo assim, agora o dele era carregado, né? Direto. Toda a frase, inclusive, até na pausa, ele fala assim, gente, tá aqui, para, né? Aí depois continuava. Era direto mesmo. Eu também, enfim, conheci muitas pessoas. Inclusive tem um vídeo no canal que eu analiso uma palestra. Analiso não, eu vejo, verifico e compartilho e analiso junto com o pessoal um trecho de uma palestra do TED de um cara que falou, acho que em 2 minutos, 14 nes, ou 14 es. Então, assim, tem gente que é o tempo todo. Como que eu trato isso, Léo?
já entendemos que tem 3 tipos Sim. de vício de linguagem. Do começo da frase, do meio e do final. Como é que eu trato cada um? Primeiro, do começo. Respiração. Toda vida que você for começar uma frase, você dá uma breve inspirada. E fala. Para trazer clareza. Para trazer clareza, para diminuir a ansiedade e o nervosismo e para você não falar o tipo... Não tem como respirar e falar. Tenta aí, respirar. Entendeu? Tem gente que já começa... a gente vai começar hoje o episódio... Não. A gente vai começar agora mais Seria um episódio. trocar pela respiração. É isso. Inspirar. Isso para Interessante. vício de linguagem do começo. O do meio e o do fim envolve aquela mentalidade de você se livrar do medo do silêncio, da pausa. E aí é um trabalho que tem a ver com atitude e mentalidade. Então você tem que trabalhar isso. Tá, Léo, mas eu não resolve, os meus vícios de linguagem são muito intensos, eu não consigo. O que é que eu faço? Agora eu vou fazer uma ilustração para vocês entenderem como é que resolve isso. A gente sabe que vício é ruim. Todo tipo de vício é ruim. Bebida, droga, cigarro, né? Algumas pessoas, elas têm mais predisposição a vício. Isso é um fato, né? Infelizmente. E aí, tem algumas pessoas que, para se livrar dos vícios, como cigarro, por exemplo, elas precisam usar adesivo de nicotina. Vocês já viram? A pessoa põe ali no braço, às vezes, né? Para quê? Para lidar com sintomas de abstinência. O que tu quer dizer com isso, Léo? O que isso tem a ver com vício de linguagem? É porque tudo é vício. Vício de linguagem só é vício quando é intenso e compulsivo. Quando tu fala toda a vida que vai proferir uma frase ou ao final de cada frase. Isso é vício. Se de vez em quando eu tô falando e eu não uso vício de linguagem, mas no final coloco um né, ou então falo tipo, não tem problema, de vez em quando. Beber é vício? Depende, você bebe de forma compulsória e intensa ou você bebe com moderação. Então, ter esse conceito vai ajudar você a ter o equilíbrio nessa questão dos vícios de linguagem. E, por fim, a técnica, né? Que é para lidar com sintoma de abstinência, que é variar. Se tu fala toda a vida né, troca o né pelo tipo, né? Aí, ó. Troca o né pelo tipo, troca o tipo pelo pelo um. Então, isso ajuda você a lidar temporariamente com esses... E tu acha que se policiar também uma boa dica? Você pode pedir ajuda a quem tá perto de você, né? Você mesmo provavelmente não vai ter essa consciência de toda a vida, tá? Poxa, repetir de novo, porque já tá consagrado na sua comunicação. Virou um hábito, né? Por exemplo, policiar. Se policiar, Agora eu tô com uma dúvida, Léo. Esses vícios de linguagens, eles são mais fortes em determinado estado, em determinada região, ou eles só ainda variam. depende? É aquela história de só muda de endereço, é que nem mãe, só muda de endereço. Você vai para Minas Gerais, é o trem, né? Tudo deles é o trem. Esse trem é bom e tal. Então, São Paulo, mano, aqui né? é o macho. No Ceará é o macho, lá em São Paulo é o mano. Eu falo muito isso, macho. Aqui no Ceará é o macho. Ainda bem que esse vício aí eu não tenho, não, de chamar macho. Aqui é mais o mar, né? O mar de macho. E a gente tá falando aqui sobre a questão até dos benefícios da comunicação para o mundo dos negócios. Né? O que tu vê, tipo assim, realmente, a gente falou aqui do Ike Batista, uma galera que realmente se comunica bem e teve sucesso, mas assim, quais realmente os benefícios que eu tenho por se comunicar melhor? Até porque hoje esse é o teu trabalho, né? Mentorar empresários, Isso, exatamente. pessoas que estão em cargos Então de quer dizer que liderança. tu vai ser nosso mentor aqui do Clubecast. Vou ser o mentor do dos Clubecast. negócios. E aí a gente vai conseguir fechar mais parceria, Com toda patrocinador. certeza, com toda certeza. Agora sim, viu, Bruno? Mas aí, ele falou de apoio, galera. Deixa até... Se eu puder aí, Lucas, já bota aí na tela para mim. A gente conseguiu um apoio muito massa. Nosso primeiro apoiador aqui do Clubecast, que é o pessoal da Data Up. A gente estava hoje reunido porque, primeiro, o que a gente precisa muito nas empresas? Para a gente ter gestão, a gente tem que ter controle. E muita gente tem vários dados e não sabe como é que esses dados trazem informação. Né? E o pessoal da Data Up, eles trabalham muito bem isso. Inclusive, transformando dados em solução de negócio. E eu sempre comento que esses dados, realmente, para quem é empresário, ele serve justamente para auxiliar a gente a tomar decisão. Então, ele veio aqui para a gente poder fechar essa parceria. Inclusive, a gente, do Clubecast, precisa muito de dados. A gente tem dados de visualização, dados de seguidores. Então, a gente conseguir centralizar tudo num canto só, né, o que eles fazem atualmente. Então, a parceria que a gente está fechando agora, graças a Deus, né? Muitas empresas, com certeza, vão depois estar aqui no espaço do Clubecast. E o pessoal que está seguindo aqui, galera, já sigam lá. É Data Up Oficial, galera. E é o que eles prometeram aqui para a audiência, ó. Quem, inclusive, for lá no Instagram dizer que veio do Clubecast vai ganhar
de forma gratuita uma otimização do teu funil de vendas. A especialidade deles é justamente vender mais. Vão analisar e otimizar o negócio. Vamos ver otimizar. o que é que tá, qual o dado que está faltando ali, o que é que precisa ser acrescentado para poder realmente Eles vão fazer te o auxiliar, funil porque rodar melhor. até vendo a questão do clubeidorismo, eles estão trabalhando na questão dos dados do clube, é justamente saber quais são os gargalos, identificar isso através dos dados, da informação, e propor soluções de melhoria. Então ele faz todo esse trabalho, e é uma galera muito massa. Realmente, assim, uma galera que trabalha muito bem com isso, né? Então, tipo assim, galera, ó, vocês que estão acompanhando aqui o Clube Cash, quiser ter uma otimização do teu funil de vendas, vender mais, segue lá o DataUp Oficial, manda um direct, ó, vim aqui do Clube Cash. Com certeza a galera vai te dar a solução que o teu negócio precisa, beleza? E voltando aqui, Léo, a gente estava falando sobre a questão do... Falamos dos vídeos de linguagem, falamos sobre a questão do base da comunicação e a gente agora estava falando sobre os benefícios da comunicação para os empreendedores, né? Para o mundo dos negócios. E aí, quais são os benefícios que tu acha que a gente tem por se comunicar melhor? A comunicação é considerada a base de todas as relações humanas, né? Então, se você quer encontrar um parceiro, uma parceira, se você quer fazer amizade, né? Como fazer amigos, né? É engraçado porque esse título, uma vez eu estava lendo esse livro... agora vai ensinar a flertar. A sedução, a arte da sedução. Eu tinha 16 anos e quando teve minha esposa, né? Quando eu tinha 16 anos... Eu falava bem, né? Cara, cheguei junto nela, como se agora... diz. Não Entendeu? foram os Da olhos... adolescência, eu não era muito bom. Ei, não foram os olhos azuis, né? Olha aí, teve a lábia, né, do rapaz E também. aí, quando eu era adolescente, não era não, viu? Bom, de vez em quando era pra puxar um assunto, alguma coisa. Agora não, agora o pai tem jeito. Já desenrola, né? Experiência, maturidade, né? A pessoa vai ganhando. Mas essa parte toda das relações humanas, ela é baseada na comunicação, cara. Tem gente que fala que o pilar mais importante da relação, do relacionamento é a confiança. Porque quando quebra, aí fica difícil. Mas eu acho que não é a comunicação. Porque quando a pessoa quebra a confiança, através da comunicação você restabelece. Mostrando que de fato você mudou, que você se arrependeu. Tem um conceito, quando se trata de casais, por exemplo, né? De que enquanto um casal tá brigando, tá tendo briga, sabe? Aquele casal que todo dia tem confusão, tem briga, ainda tem jeito de resolver. O problema é quando eles param de se falar e vivem que nem dois estranhos dentro da mesma casa. Quando não há mais comunicação, acabou. Aí não tem mais o que fazer. Enquanto estão brigando é porque um se importa com o outro. Eles têm que parar de brigar, claro. Eu não tô dizendo que brigar é bom. Sim. Né? Tem que melhorar, tem que mudar. Mas enquanto existe conflito na comunicação, ainda tem solução. Depois que cessa a comunicação, aí, meu amigo, é muito difícil você restaurar um relacionamento assim. Então, isso se aplica também nos negócios. A gente tem que se comunicar bem, com clareza, de forma assertiva, falar na língua do cliente, persuadir. É engraçado porque aqui, é interessante esse insight agora que eu vou falar para o pessoal. Tem uma diferença entre manipulação e persuasão. E comunicação é persuasão. Claro que quando você usa as ferramentas da comunicação de forma escusa, com uma finalidade ruim, má, para prejudicar as pessoas, enganar, aí é manipulação. Agora, se tu tem um produto bacana, um serviço legal, tem uma ideia que tu quer compartilhar, que vai transformar a vida das pessoas, aí você aplica a persuasão. Por quê? Porque é algo que é aquele princípio ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. A pessoa vai te pagar bem e vai ter uma transformação. O pessoal fala que é meio maquiavélico, né? É maquiavélico, né? A pessoa usa todas essas ferramentas. Inclusive, tem alguns tipos de discursos manipuladores. A gente falou aqui da sedução, é um deles. E talvez o pessoal de casa quisesse saber, até pra gente pincelar aqui e falar brevemente, são métodos, digamos assim, de convencimento que você deve evitar. Não é nem convencimento, é manipulação mesmo, porque a palavra convencimento, que é basicamente sinônimo de persuasão, significa o quê? O que significa convencer? O nome já diz, convencer. Vencer com. Eu e você vamos vencer. Quando eu te convenço, quando eu vou persuadir. Com você. Convencer, vencer junto. Vencer com. Entendi. Entende? Com você. Né? Com você. Convencer, no caso. Agora que você falou isso aí, eu sei que não é uma referência legal, mas eu já ouvi em alguns podcasts ele falando sobre Hitler, né?
É assim, que ele realmente teve um poder de manipulação muito grande e fez um tinha um estrago estrategista, né? horrível, por trás né? também Mas, de mas manipulação. a oratória Tinha um dele... estrategista ensinando ele como ele era pra fazer pra A manipular. propaganda do Caramba. nazismo era feita por um cara que mandava bem Exatamente. na Porque sabia se manipulação. comunicar, né? Sabia se comunicar. Então, assim, a comunicação é um poder, um superpoder que a gente tem que buscar. Porque tem muita gente com ideias ruins, mas que fala bem pra caramba. Isso é E verdade. gente que tem ideias ótimas, um negócio muito massa, cara, mas não sabe apresentar, não sabe vender, não sabe se comunicar. Né? Ou então é vítima das manipulações, né? Até para satisfazer a curiosidade do pessoal. Quais são os 4 tipos de discursos manipuladores? Primeiro é da tentação. 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 É a velha oferta, recompensa, né? Se tu fizer, eu te dou algo. Aham. Sedução é o elogio impróprio. É a pessoa que fica, ai, Bruno, tu é tão inteligente, Bruno. Eu sei. Tu é um cara muito esforçado. Eu Fala admiro tão demais bem, você. fala Fala tão tão bem. bem. E às vezes elogia em coisa que você sabe que você nem é bom. Sim. Né? Forçado, sabe? Aquele elogio Sim. forçado. Sedução. Terceiro, intimidação, que é a ameaça. Olha, se você não fizer direitinho, eu não sei se a gente vai conseguir continuar junto. A Sim. pessoa manipula com ameaça, intimidação. E tem a provocação, que é o velho desafio. Eu duvido que tu consiga fazer isso. Eu duvido. Tu não é capaz de fazer isso comigo. Provocação. E a pessoa que provoca, ela costuma desprezar seus valores, sua história, você, pra te chamar pra briga. Ela quer te chamar pra briga, né? É aquela velha provocação mesmo, é o desafio. Então, esses métodos, que alguns chamam de persuasão, na verdade, são muito utilizados por quem quer manipular os outros. Políticos, Eu já ia falar aqui. vendedores ruins, de produtos ruins. Político é assim, né? Político é ameaça, Eu te promessa, dei, né? eu é que te promessa, dei. né? Então, assim, as pessoas vão usar a comunicação de qualquer jeito para fins escusos. A questão é, será que a gente não pode aproveitar esse superpoder, esse dom que o grande comunicador que é Deus deu pra gente, para beneficiar a vida das pessoas ao nosso redor? Para impactar a vida das pessoas positivamente? Será que a gente vai desperdiçar mesmo e deixar só quem tem ideias ruins ou quem é manipulador usar a comunicação? A gente vai deixar nas mãos deles isso? É esse o meu propósito, é ajudar as pessoas a transformar sua comunicação e vender bem suas ideias. Top. E com certeza os benefícios são inúmeros nos negócios. Né? Top. Então vamos fazer o diagnóstico, né? Vamos, 4 avaliações aí pra gente. vamos pegar aqui, vai. Eu vou começar pelo Ailton, em ordem alfabética. Primeira letra A. Não, antes de começar, eu tenho uma dúvida. Né? Não pode negócio Não. de tentar persuadir dizer que vai dar, pagar um lanche depois. Olha, que não. isso é a tentação. Tentação, né? Tentação, Se você falar bem de mim, depois a gente vai... Olha aí. Não, mas é uma dúvida porque eu já recebi muito esse feedback, não agora, mas lá atrás, sobre a minha fala, né? Que eu tinha uma fala muito pra dentro. Então eu sempre ouvia isso. Tu fala muito pra dentro, por que tu não, né, impõe mais a voz? Acho que tu vai conseguir comunicar melhor e tal. E eu realmente fui atrás disso, né, pra realmente destravar isso aí. E hoje eu sei que eu ainda tenho esse problema, mas eu acredito, bem mais reduzido. O que é que você acha como Diagnóstico a gente rápido aqui. como é que a gente vai resolver isso aí? Esse negócio de falar pra dentro é um problema de dicção. Dicção. Geralmente tem a ver com dicção. A pessoa fala e o fôlego, a projeção da voz dela é como se realmente fosse pra dentro. Ela fala, sabe, meio engasgado. Então, eu não notei isso em você. Eu notei outras coisas. Sério? Não notei isso em Caramba. você. Falar pra dentro, não. Acho que você melhorou significativamente. Se você tá falando que tinha isso, Caramba, eu buscou melhorar... um problema que ele nem ia colocar. Falar pra dentro, Já não. tá no diagnóstico. Não vai poder cortar. Não, mas realmente, falando sério, eu não acho que ele fala pra dentro. Eu acho que o Ailton tem, sim, essas pausas que acabam favorecendo as pessoas interromperem. E aí, enfim, fica uma comunicação, às vezes, lenta, devagar, não Passiva, tão interessante. Torna menos interessante a tua comunicação. Então, precisa falar com mais entusiasmo, modulação vocal, né? Dicção boa, vários pontos que a gente A minha dicção não abordou é boa. aqui. Não, melhorar a dicção é boa. Ah, tá. Agora, o que talvez você precise melhorar no ponto da clareza, né? Lembra dos 3 pilares da comunicação? Sim. Carisma, convicção e clareza. Clareza envolve você falar de uma forma que é fácil de entender. E aí, tem aquele velho problema que eu noto no Ailton. Não é só a questão de falar devagar, ele fala também baixo. Volume de voz é baixo. Certo?
E isso pode prejudicar a compreensão e a pessoa... Como é? Ailton, fala de novo aí. Não entendi, não. Então, o que você pode fazer para melhorar? Seria muito óbvio da minha parte dizer assim, fala mais alto. É o óbvio, e a gente não quer o óbvio, né? Sim. Então, vamos lá. A clareza na comunicação, além da dicção, envolve volume e velocidade, que inclusive você pode trabalhar essas ferramentas fazendo modulação para entusiasmar. Quando eu tenho uma deficiência num desses 3 pontos, o que eu faço? Eu compenso com os outros 2. Porque se eu disser assim para o Ailton, tu tem que falar mais alto, isso pode prejudicar a garganta dele. Se ele começar a querer elevar a voz demais e não é o natural. E pode se tornar forçado. Né? Forçado, natural, não, antinatural no caso, desagradável. Então você vai ter que compensar. Como assim, Léo? Você vai compensar com a dicção. É por isso que quando eu falei melhorar a dicção, ele falou assim, eu tenho uma dicção ruim? Não, você não tem uma dicção ruim, você tem uma dicção normal. Você tem que melhorar a dicção para compensar a tua fala lenta demais ou baixa demais, né? E no caso, para não prejudicar a compreensão, seria a comunicação lenta, porque tem gente que fala baixo e rápido. Você fala baixo e rápido, aí você não entende nada. Como é, rapaz? Baixo e rápido não dá. Ou um ou outro. Se eu falo muito baixo, vou tentar falar mais devagar e vou articular mais as palavras, que é dicção. Léo, mas o meu problema é dicção. Eu tenho uma dicção ruim, eu engulo as palavras, como e tal. O que eu faço? Aí você força e fala um pouco mais alto. Tenta falar mais devagar, já que a tua dicção é ruim. Entendi. Agora eu vou direcionar pro Bruno. Tramontina, né? Corte rápido. Tramontina. Estou aqui preparado. O Bruno tem o contrário do Ailton. O Bruno fala muito rápido. E assim, entender os áudios que o Bruno manda é difícil, cara. Isso é verdade. Você pediu pra gente lavar a roupa. Você pediu pra lavar. Não tem como botar na velocidade já tá na rápida. velocidade 2, na verdade. Todos os áudios eu escuto na velocidade rápida, 1.5 ou alguns raros 2. Sim. Porque compromete a compreensão. Eu não entendo muitas vezes no 2, né? Mas o do Bruno tem que ser no 1. E mesmo assim, às vezes não entende. A velocidade tem que ser rápida. Porque ele fala rápido e tem que melhorar a dicção. Sim. Então, assim, articula melhor as palavras, procura evitar o fazendo, andando, comendo, né? Comendo, andando, fazendo. Exercitar, falar em voz alta, ler. Às vezes pega um livro aqui, até que eu ia sugerir, né? Pega um livro aqui e lê em voz alta um parágrafo. Sim. E só ler, Léo, em voz alta, você pode ler em voz alta e fazer a variação, a modulação vocal. Vou pegar um trecho aqui e fazer o exercício, vai. Que diz assim: eu vou ler devagar. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Agora eu vou fazer o oposto. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Li mais rápido. Agora eu vou variar o volume. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Agora a dicção. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Pronunciando bem. Então, assim, essa variação... Isso é um treino que você pode fazer. Pega uma frase, um trecho de um livro. Pega um livro antigo, pega a Bíblia, aquelas Bíblias antigas que tem umas palavras, umas mesóclises. Sabe o que é mesóclise? Não. Batei e abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á, né? Assim, as Bíblias antigas, né? Lá em Mateus 7,7, batei e abrir-se-vos-á. Hoje você lê numa Bíblia moderna, bata e vai se abrir. Sim, ou se abrirá. Mais direto, né? É mais simples. Mas essas mesóclises, esses fenômenos da língua portuguesa que a gente não usa no dia a dia, mas que vão servir para exercitar a dicção, velocidade, vão melhorando a dicção. Vamos falar das coisas que já vai falar um pouco mais devagar, né? O Ailton, ele tem uma facilidade, ponto positivo, né? E acabou a minha, só tem esses 2 negativos. Que bom, né? Que bom. Tá precisando trabalhar a autoestima, hein? Mas, o Ailton tem uma facilidade tranquila, muito boa de conversar e de ser o que ele falou, carismático, né? Ele realmente é um cara que... Ele sempre pergunta sobre mim quando a gente tá conversando. Ele não é daquele que quer dominar a conversa. E tem um negócio que é chato pra caramba, cara, que eu já vi muita gente fazer. Acaba com o carisma da pessoa. É a pessoa que quer tratar uma conversa como competição. Tu fala assim, uma vez eu viajei pra Guaramiranga. Aí o cara diz, já fui pra Gramado.
Caramba. Aí tu fala, eu comprei o iPhone 11. Aí o cara, eu já tenho o 14, eu vou comprar o 15 semana que vem. Sim. Caramba, é verdade. Uma vez eu vi tinha um colega de trabalho que uma vez eu falei, cara, quando eu era criança, contando, normal, uma conversa. Eu quebrei esse dedo aqui. Ele falou, já quebrei o braço. Acredita? Então a pessoa, ela não percebe que ela é um chato na conversa, desagradável, não carismático. Ninguém quer conversar com uma pessoa Sim. que quer competir contigo, Sim. né? Que quer falar sempre dela, das coisas dela. Então, estimula a pessoa, você que tá ouvindo, estimula a pessoa a falar dela. Chama pelo nome, isso aumenta o carisma. Uma coisa que a gente falou lá e que tá aqui no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é chamar as pessoas pelo nome. E outra coisa, já que a gente tá falando aqui que é pros negócios, né? Eu vejo assim que muitas vezes você vai pro cliente, vai pra uma reunião e você quer muito falar do seu produto, da sua solução, da sua empresa, sendo que você tem que ouvir o cliente, né, fazer as perguntas certas para ele falar tudo que você precisa saber para poder ofertar o melhor serviço ou o produto, né, para ele. Nesse ramo do network é muito comum acontecer isso, né? Em rodada de negócios, Sim. em eventos corporativos de networking, a pessoa vai... Vou ter aqui os meus pontos a melhorar. E exercita com o ditado lá do WhatsApp. Sim, A dicção, eu né? gostei Essa da ideia. técnica. Sim, porque eu faço, você sabe aonde? Que também não me entende bem. Na televisão. No YouTube atrás, não, o controle. Vai pesquisar, você né? bota o controle de Ah, voz. sim. Quem tem Alexa pode testar com a própria Alexa, né? Sim. Os comandos de voz. Verdade. Sim, mas você interrompeu o nosso convidado Ah, aqui. foi, vai, ponto positivo. Não, eu tava falando dessa questão de ser carismático, né? O Ailton sempre deixa tem ele uma ouvir falar. habilidade boa de conversar. Eu acho muito bacana isso. Que bom. E o Bruno, eu acho que a palavra que descreve assim melhor é autenticidade, cara. É ele mesmo, entendeu? O Bruno é do jeito que ele é quando conversa aqui, enfim, atrás das câmeras. Ele erra uma coisa aqui, erra outra ali, mas aquilo que eu falei no começo, acho que foi no bate-papo nos bastidores, Sim, não sei. foi. A autenticidade se sobrepõe, ela cobre os nossos erros. Às vezes a gente fala uma palavra errada, tem uma dicção ruim, mas o cara é tão legal, é tão conversativo que você nem percebe. Então, o Bruno tem essa característica, a autenticidade. A autenticidade é uma das principais. Se você tentar aplicar o que a gente está ensinando aqui e ficar robótico, mecânico, Mas sem isso graça, não adianta. Isso é um bom de caminho. Não adianta. Porque a gente tá comentando sobre alguns oradores, eu acho que o. Tem gente que quer imitar os outros. Isso. Eu vou falar agora que nem o William Bonner. Vai ficar caricato, no mínimo. Então, seja você mesmo, mas aprenda a evoluir, a crescer, a busque tua melhorar, comunicação. né? Bom, acho que a Melhorar. autenticidade é top porque a gente tá comentando e a gente vê que muita gente às vezes é meio forçado, mas quando você E assim, o autêntico- Bruno não tem timidez, não. O Bruno não tá nem aí, não. Ele tá falando, ele faz os eventos. Eu acho muito massa isso, entendeu? Mesmo falando. Ele, mesmo tendo Ninguém esses tá entendendo problemas, nada, mas ele tá Tem hora falando. que você não entende nada, mas ele tá empolgado. Ali é a paixão dele, é empreender, Aí ele, entendeu? bora aí, bora. Bora, vende peixe, né? Entrou no clube. Vai entrar no clube. Verdade. Show, massa. Mas Caramba. muito massa essa questão de a gente Legal. poder se policiar, porque, cara, não, isso a gente é um. Como a gente estava comentando no começo, a gente tem que ter aquele autoconhecimento, né? Sim. Saber onde a gente tem que melhorar, né? E realmente a gente não é bom em tudo, mas tem melhorias. Eu também reconheço que eu tô até melhor do que antigamente. Porque antigamente eu ainda falava muito mais rápido. Caramba. E agora eu ainda falo. Já tô estudando a questão das pausas, que eu acho Sim. massa. Tipo, vendo as palavras, deu uma pausa aqui, ficou legal. Né? A questão da entonação, da modulação, né? Modulação A vocal. modulação é top também, porque eu vejo Variar. variar, né? Tem gente que começa falando baixinho, de repente dá aquele up, é massa, tem muita gente Gera que trabalha emoção, muito com isso, né? É legal. Gera emoção. Porque quem é que gosta, imagina um instrumento musical, um teclado, um piano, tocando uma nota só o tempo inteiro no mesmo ritmo e tom. Dó, 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 dó. É irritante, é sem graça. Sim. Então a nossa comunicação não pode ser assim, sempre aquela comunicação sem graça, o mesmo tom, a mesma velocidade. Tem que variar. É a variação que causa emoção e entusiasmo. Eu acho. Agora só uma dúvida. E quem não gosta do tom da voz? Isso aqui nasce de novo. Não, mas eu digo isso porque tem muito cliente quando a gente vai gravar vídeo ou quando vai fazer algum material de áudio, né? Fala assim, ixi, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do tom da minha voz. Mas assim, isso não é aquele problema que a gente tem de escutar nossa voz nos vídeos. Ixi, minha voz é assim e tal. Tem gente que escuta o próprio áudio, vídeos Isso. e não gosta, não se sente confortável. O que a pessoa precisa entender é que, assim, desde quando ela era criança e aprendeu a falar, ela tem essa voz, tá? Então, assim, todo mundo que tá em contato com ela, escuta essa voz. Essa voz que ela não gosta é a voz que ela fala, que ela Inclusive, usa. A volta, você nem acha estranho, né? Não acha. A gente Exatamente. já se acostumou.
Então, o problema está na cabeça da pessoa. É É o trabalhar a autoconhecimento, mentalidade, né? é trabalhar a autoestima. Isso mesmo, Isso né? tem a ver com autoestima também. Sim. A pessoa acha que a voz dela é feia, que as pessoas vão reparar. Não, não vão. Se você tiver um conteúdo bacana, falar com entusiasmo, empolgação, paixão, Com aquilo que você convicção. acredita, convicção, modular a voz, a sua voz que é feia, vai Se tornar agradável. se tornar agradável. Perfeito. Top. Massa. E galera, a gente já tá chegando aqui praticamente ao final. Né? Quando o papo é bom, bastante Não. Você te passa, né? basta. E depois a gente pode até depois marcar outro. Pra gente abordar, tu comentou de alguns livros, né? Às vezes Sim, esqueci de sim. comentar dos livros, mas comenta aí os outros que a gente... Eu falei que tinham 3 livros principais para quem quer aprender oratória e persuasão. E o primeiro deles é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que por ser antigo, tá com antigo o esse aí. título Tá bem... sem conseguir enxergar, essa só a parte branca. Mas Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale do Dale Carnegie. Segundo livro, foi o livro que destravou essa ideia da minha parte de criar um canal chamado Vendedor de Ideias, de compartilhar conhecimento. Eu li, trabalhava na escola lá que eu contei. É o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do autor Nicholas Buffman. Esse livro é muito, muito legal, cara. Ele ensina rapport, ele ensina canais de expressividade ou canais de acesso, pessoas que são mais auditivas, visuais, sinestésicas. Isso dá um outro papo muito Sim, bacana. sim. Mas, e antes de terminar, eu já até comentar. A gente tinha combinado com a Dulce que ia fazer um episódio só falando sobre o segredo da mente milionária. Que dá um papo massa. Tem Sim. vários insights lá bacanas que a gente pode conversar. E eu acho que a gente pode voltar aqui falando sobre isso. Pode. Convencer alguém em 90 segundos só sobre o livro. Só sobre livro, né? Só sobre persuasão. Legal, Só sobre né? o livro. E qual o outro? O terceiro é o clássico, e aí eu recomendo uma específica edição, que é a última atualizada. Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Eu já li. Só não li o último atualizado. O atualizado é interessante, porque assim, todo mundo já ouviu falar, conhece, tá manjado essa história de gatilho mental. Sim. Que vem do livro do Cialdini. Sim. Então tem lá reciprocidade, escassez, compromisso, coerência, autoridade. Mas são 6 gatilhos. Tem um 7º gatilho, que só tem na edição revisada, que é o gatilho da unidade. Tem uma frase que ele fala lá que é assim: as pessoas dizem sim àquelas que consideram uma delas. Unidade. Unidade é quando a gente tem um senso de unidade ou comunidade. Legal. Algo em O comum Guilherme. com as pessoas. Quando eu começo uma conversa com o Bruno e eu começo pelos pontos em comum, é mais fácil de convencer ele. Porque ele vai entender, o Léo pensa como eu. O Léo tem as mesmas ideias que eu sobre esse assunto. Então esse outro aqui, que eu discordo dele, acho que eu vou começar a avaliar a opinião dele. Comece com um ponto em comum. Aplique o princípio da unidade para aumentar a sua persuasão. E só tem isso no Armas da Persuasão 2.0. Massa. Né? Então Unidade, é comunidade. fantástico. Falando, ó, se você quer fazer parte da unidade de empreendedores que pensam de forma próspera, que querem crescer, Exatamente. evoluir, onde a gente só fala de negócio, acessa o Clube Endorismo, que vai botar um QR Codezinho, né, na tela. Então vocês podem, inclusive, fazer parte. Todo mundo que está aqui, inclusive, é membro. Eu estava até verdade. comentando com o pessoal sobre como é que é o modelo do Clubecast, né? Se o Clubecast não é um podcast oficial do Clube Endorismo, então aqui a gente vai trazer membros do clube, assim como Sim. você. E também, quando tiver outro convidado especial, também vai ter um localzinho aqui do membro do clube também para poder interagir na Bacana. entrevista, para poder vir fazer perguntas, a gente estar presente, porque é esse senso mesmo de unidade, colaboração Com que a gente certeza. tem para evoluir. Será um prazer, tanto em episódios futuros, né? Participar, ter alguém como convidado e poder contribuir de alguma forma, né? claro. Porque esse é o propósito do clube e eu acho genial isso. Massa. E aí a gente depois volta aqui falando sobre, legal, essa questão do livro. E o tema também é legal. Cara, Como tem muita convencer coisa. em 90 Tem segundos. muita coisa. Como convencer alguém em 90 segundos. É provocativo o título. Sim. Massa, Um legal. minuto e meio. Dá Minuto pra e meio. convencer alguém em 1 minuto e É, meio? porque a gente, ó, ficou muito assunto para se falar ainda. Tem questão de você fazer um bom pitch, né, para quem é Sim, empreendedor. que é tratado nesse livro. E É. em outros também que eu já li. Tem aquele pitch elevation, né, no elevador. Sim, sim. Pitch Né, que Elevator. você tem pouco tempo para você 30 segundos para você apresentar seu negócio para o investidor. É Tem sensacional. muita coisa pra gente fazer. Então, Tem, acho que é um é papo verdade. sensacional. Acho que esse lance de comunicação, finança, eu acho que são coisas que a gente tem que estar sempre trazendo e aprimorando. É, porque né? faz parte do nosso Porque a gente universo. falou, e eu achei legal que o papo de hoje a gente falou muito assim, mesmo, ó, do básico da comunicação. Então, tipo, só em você ter a carisma. Não é que nada mirabolante Faça muito o básico, difícil, né, né? Léo? Faça o e básico. Faço o básico. já realmente é o básico. E galera, quem é do Clube Endorismo também está acompanhando aqui o Clubecast, tem lá as aulas do Léo gravado, né, no Clube Class. A gente vai também colocar um material lá legal. O Léo vai ser nosso mentor aqui oficial do Clube Endorismo, do Clubecast, pra gente poder ter uma comunicação mais eficaz.
E olha, eu já tô falando sem vício de linguagem. E um pouquinho mais devagar. Já tá aplicando. De forma mais clara, projetando bem a voz. E a Tá de pausa, parabéns, tá de parabéns, tá de parabéns. Show, massa. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Léo, antes de mais nada, fala das tuas redes sociais. Eu vi que você mudou, era o vendedor de ideias, agora é o Léo. Teve um rebrand agora. Comunicador, Tivemos um rebrand aí. O pessoal Uma te seguir, te mudança de acompanhar. Quem posicionamento. quiser ter essa mentoria, que eu acho top, Massa. né, a gente conseguir fazer isso, como é que te acompanha lá? Cara, eu tenho um canal no YouTube chamado O Vendedor de Ideias. Você pode pesquisar, se inscrever lá no canal. A gente vai trazer muito conteúdo bacana agora em 2024, inclusive conteúdos aqui do próprio HubX, né? Tudo gravado aqui, bonito, em alta qualidade de imagem e som. Afinal de contas, isso importa muito, né? Tem vezes que a gente Na vai assistir um comunicação, vídeo, né? a gente vai assistir um vídeo, o conteúdo muito massa, mas o áudio ruim, Se o áudio estourado, ruim, é. ninguém escuta. É verdade. Então, isso é importante também. Você que quer melhorar sua comunicação, faz parte do clube, vem gravar aqui, né? Fala com o Bruno aí que você vai gostar. E o meu Instagram é @leonardocomunicador, como vocês disseram. Antes era vendedor de ideias também, né? Mas a gente agora está focando lá exatamente isso. Comunicação estratégica, comunicação corporativa, empresarial. E claro, é só mandar uma mensagem no direct, mandar lá para mim. Léo, quero saber informações sobre a mentoria que você faz. Como é que funciona? Quanto custa? A gente vai conversar, bater um papo lá e eu explico para vocês. Top. E o Ailton? Ailton Vasconcelos, underline, e a minha agência seja underline a mais. Então, o propósito da minha agência é realmente transmitir, comunicar, né, dentro das redes sociais. Então, acompanhe lá se vocês precisam de algum serviço, de algum trabalho, né, dentro das redes sociais, entre em contato comigo. Também do treinamentos, mentoria, a gente está nesse processo O aí. cara é palestrante profissional. Eu posso deixar uma mensagem final pro pessoal? Claro, Se deixa eu me só. permite? Eu vou fazer o seguinte: vou falar aqui pro pessoal que vocês que já acompanharam até aqui o final. Não é possível você não siga aqui, não se inscreva aqui no nosso verdade, canal, né? Pra gente é poder tanto levar essa mensagem para mais pessoas, né? E, por favor, curta o episódio. Se quiser deixar algum feedback aqui no YouTube, inclusive, né? Pode deixar. Falar, pra gente olha, poder, o Bruno falou rápido O Bruno demais, falou muito rápido, Ailton falou muito- falou. O Ailton gaguejou demais. Pode criticar o Léo também, viu? Se tiver errado alguma coisa, fala aí. A gente tá aqui realmente para evoluir juntos, né? Levar essa mensagem e tudo mais. E pra gente encerrar, vamos deixar encerrar com a sua mensagem especial, que aí você fala e a gente fecha com chave de ouro. Pessoal, tem uma frase que diz assim: ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender, nem tão ignorante que não tenha algo a compartilhar, algo a ensinar. Se você tem uma ideia, um produto, um serviço, um negócio, você acredita na transformação que isso causa, aprenda a contar essa história, a contar a sua própria história. Não contrate, tem gente, empresários com boas ideias, uma empresa bacana, um produto massa, e que contrata outra pessoa para fazer as mídias sociais, né? Para aparecer, para contar a história. Não permita. Tem uma outra frase do filósofo, do psicólogo Jordan Peterson, né? Quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Então não minta para você. Você tem um conteúdo bacana para compartilhar, falta você aprender a se expressar bem, tá? O mundo precisa ouvir a sua voz. É isso que eu deixo E com de essa reflexão. mensagem, a gente encerra aqui o Clubecast. E galera, até a próxima. Valeu.